Oi, gente, esse é o ArchiCast número 146, meu nome é Adilson, e o assunto de hoje tem como foco a representação arquitetônica e suas várias possibilidades. Para o arquiteto, a representação de um projeto, além de uma forma de se expressar, é a primeira ferramenta para passar uma informação. E, mesmo que através da história esse assunto estivesse sempre presente na profissão, é pela representação digital que ele ganha um grande impulso, alavancada principalmente pelo desenvolvimento tecnológico dos softwares e pelas renderizações realistas. Por isso, um nicho de trabalho que era bastante específico se tornou uma boa oportunidade, tanto para melhorarem a forma como representam um projeto, ou mesmo explorar esse campo de trabalho que enche os olhos da gente. E para conversar sobre esse assunto, a gente trouxe duas pessoas que são especialistas nesse universo. Primeiro, deixa eu apresentar aqui o Diogo Moita. Ele é arquiteto pela USP de São Carlos e sócio fundador da 3DM, que é o escritório de representação e arquitetura, com mais de 150 mil inscritos no seu canal do YouTube. Boa noite, Diogo. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, boa noite. É um prazer enorme estar aqui, poder contribuir um pouquinho com a minha experiência para essa discussão. Isso daqui vai ser um prazer. Valeu. A gente que agradece. Está aqui também o Oliver Uskurati, ele é arquiteto pela Universidade Positivo e é sócio fundador da Upstairs, que é a plataforma de representação arquitetônica, com mais de 260 mil inscritos no YouTube. Boa noite, Oliver. Obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Adilson, Rafa, Diogo. É um prazer. Vai ser muito bom poder compartilhar aqui e conversar sobre o assunto. Para conversar com os dois, estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Tudo beleza. Obrigado, Diogo. Obrigado, Oliver. Dois feras aí da representação e da comunicação também, que pra gente é uma coisa muito legal. Super bacana vocês terem aceito o convite. Queremos aprender muito aí com a experiência de vocês. Antes do episódio, a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Opa, tudo beleza. Bom, Rafa, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando aquele e-mail marotíssimo para contato@archicast.com e também as nossas redes sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter. Temos também o Telegram, né, Adilson? Isso, a gente tem um canal no Telegram que a gente coloca vocês a par dos nossos bastidores, colocamos algumas curiosidades e notícias que têm a ver com o nosso conteúdo ou com o mundo da arquitetura. E se você quiser entrar no nosso canal no Telegram, é só digitar t.me/archicast. A gente está esperando por vocês. E se você não quiser ouvir os comentários do episódio 145, é só pular para 4 minutos e 42 segundos. E além de todas essas redes, tem o YouTube, né? Nosso canal do YouTube, que semana passada lançamos um episódio super especial dos nossos 5 anos, e lá a gente vai estar testando formatos e novas possibilidades de interagir com vocês, né, Adilson? Isso, a gente teve uma repercussão ótima de quem ouviu, gostou muito, e a gente está estudando outros conteúdos que a gente pode botar por lá. Vou pedir para vocês paciência, porque não é um produto que é tão simples de produzir como a gente produz podcast, mas a gente quer ouvir sempre vocês, de sugestões, críticas positivas ou negativas. A gente está sempre de ouvidos atentos aí para saber o que vocês gostariam de ver a gente fazendo. E também de melhorar nosso produto por lá, né? Melhorar como a gente aparece, se a gente falar alguma besteira, enfim. Bem, então eu vou aproveitar para mandar um abraço aqui pro Matheus de Souza Nunes, que comentou lá no YouTube, o Ítalo Segueto, que tá sempre aí com a gente, Gabriel Pereira Lima, Daniele Almeida, Guilherme Lourenço, Grande Guilhermão, Ana Carolina Batitucci, Luiz Henrique Santana, Arthur Cernov, deve ser, e Christian Nascimento. Até agora, nesse momento que estamos gravando aqui, foram os que comentaram lá no nosso canal. E se você não foi lá ainda, né, estamos aqui no podcast, mas vamos fazer o convite para que vocês acessem o nosso canal do YouTube, se inscrevam e toquem no sininho lá, né, Adilson? Como é que a galera faz pra encontrar a gente lá no YouTube? Bom, é só digitar youtube.com/archicast, vocês vão achar o nosso canal por lá. Certo, Rafa? Certíssimo. Bom, então vamos deixar a galera ouvir esse papo que a gente teve com o Diogo e o Oliver a respeito de conteúdo de representação de arquitetura, que foi bem bacana. Foi mesmo. Isso aí, galera. Então a gente volta na semana que vem com mais conteúdo pra vocês e bom cast. Valeu!
queria perguntar de vocês como é que surgiu esse interesse com a representação arquitetônica e também, assim, como é que vocês tiveram essa ideia de trabalhar com esse nicho de mercado? Vixe, isso daí começou faz tempo. Eu tava na graduação ainda, graduação lá de arquitetura, e aí eu arrumei um computador, comprei lá um computador, e aí já comecei a mexer. E aí eu já comecei a me interessar por maquete eletrônica. Naquela época lá era 3D Studio Viz, faz tempo isso daí, cara, foi ano 2000 mais ou menos. Eu comecei a estudar naquela época, mas era uma brincadeira, né? Me formei, fui pra São Paulo, e aí o salário de arquiteto recém-formado naquela época era muito ruim, cara, muito ruim. Comecei a fazer uns freelas de maquete eletrônica, então era uma coisa que eu já gostava, e aí comecei a ganhar uma graninha até a hora que eu percebi que eu ganhava mais dinheiro com os meus freelas do que trabalhando nos escritórios, nas construtoras e tal. Eu tava ganhando mais com os freelas, e aí teve um belo dia que eu falei, não, parar de trabalhar, vou me dedicar somente aos freelas, e aí os freelas se transformaram aí na profissão mesmo, né? Então foi uma mistura aí de paixão com uma remuneração melhor do que eu tinha naquele momento ali de recém-formado, né? Quando você começou a mexer com isso, assim, o mercado estava aquecido? Como é que estava o mercado, assim? Não, o mercado de construção civil estava muito ruim naquela época, estava muito ruim, mas era muito carente de maquete eletrônica e renderização. Muito pouca gente fazia isso, né? Então, só no boca a boca, assim, eu já consegui montar ali uma carteira de clientes e conseguir fazer meu nome espalhar. Então, foi um momento que foi fácil para crescer porque tinha pouca concorrência. Mas o mercado tava ruim, assim, o mercado de construção civil não tava bom naquela época, não. Dali a pouco já entrou a crise de 2008, foi aquela quebradeira, não, foi uma tristeza, cara. Mas, pelo menos tinha pouca concorrência, então a gente conseguiu aí montar a 3DM e conseguiu se destacar com isso, né? Pra gente foi um bom momento, cara, foi um bom momento. É aquela história de estar no lugar certo, na hora certa, né? E já com as ferramentas ali, um conhecimento já adquirido, né? Bem interessante isso. E você, Oliver? Foi similar, assim, até o início, um pouco mais recente, assim, eu me formei em 2017, foi 2018, minha finalização da graduação, e já durante o curso eu percebi que a escola não tratava muito bem da representação e visualização arquitetônica, e era um assunto que era exigido pelos professores e como entrega final, mas não era dado. Era algo muito superficial. Talvez pelos professores serem de uma geração um pouco acima e não terem tido contato com as ferramentas. E eu sempre fui um cara muito criativo, eu gostava muito dessa parte artística da arquitetura. Eu fui buscar por tutoriais, YouTube, já comecei lá atrás, eu já gostava muito do YouTube, já via um potencial enorme, e aí na faculdade dando meio que mini cursos para os amigos, ensinando aqui e ali, eu decidi combinar um pouco de tudo, essa minha paixão pela representação que eu acabei desenvolvendo na faculdade, por dar aula, fui pro YouTube que eu vi como uma oportunidade, e aí eu ainda usei o inglês, porque eu falei, cara, é um nicho muito específico, a arquitetura já é pequena, já é difícil você pegar muitas pessoas, e aí representação arquitetônica é menor ainda. Por sorte eu tinha o inglês dominado e decidi pegar esse público internacional, e aí juntou e quando começou foi uma bola de neve, assim. Começa a pegar as views, o YouTube começa a te compartilhar e comecei a ver um grande potencial. Diferente, acho que do Diogo, eu não entrei nesse mercado de renders e de maquete eletrônica, como ele comentou. Eu acho que fui para uma parte um pouco mais voltada à prática de arquitetura em si. Curioso você ter falado, Oliver, assim, a questão do nicho, né? A arquitetura já é um nicho, renderização ainda mais, o que te levou a internacionalizar, vamos dizer assim, o seu conteúdo, né? É curioso que quando eu e a Dilson a gente conversa sobre conteúdos do podcast e tal, a gente sempre imagina que renderização, representação é sempre meio que o topo do funil, pelo contrário, né? Tem mais gente. E é legal você ter essa percepção que era muito nichado e que você precisava expandir, né? Bem interessante. Quando você diz assim, então, que você não prestava o serviço da renderização para escritórios, você já trabalhava com arquitetura e também já estava focando na questão de montar os cursos. E só uma curiosidade, olha, o Diogo falou que ele começou lá em anos 2000, início dos anos 2000. Você foi mais ou menos quando esse período pra gente tentar situar aí? No YouTube, eu acho que eu postei meu primeiro vídeo em 2015, talvez. Só que foi assim, um vídeo aqui, aí passou mais uns 3 meses, mais um vídeo, passou mais uns 6. O começo é devagar. Mas, como eu falei, depois que as coisas engrenam, aí vai, assim. Mas o começo foi mais demorado. Eu acho que eu peguei o canal pra valer mesmo em 2019. E já foi em inglês desde o começo, Oliver? Já foi em inglês desde o começo. Pensando agora, assim, não sei. Eu acho que foi justamente pelo nicho. Só que no começo não foi com câmera, não foi com voz, foi com escrita na tela mesmo, aquele tutorial basicão.
e depois que foi desenvolvendo. E você também comentou do mercado, se eu entrei no mercado de render, não, né? Na verdade, eu estagiei praticamente a faculdade inteira, e aí eu saí da facu e fui direto efetivado e comecei a trabalhar como arquiteto júnior, assim, arquiteto iniciante, e aí eu fazia de tudo, eu trabalhava das 9 às 7 da noite, às vezes até mais, como todas, né? E aí levando o canal sempre em paralelo, tanto que uma época que eu comecei a realmente pegar mais pesado no canal, eu acordava antes do escritório, antes de trabalhar, aquela fase do 5 a.m. Club, assim, que todo mundo tem uma fase na vida, e por uns 6 meses eu me dediquei ali, e foi quando eu comecei a ver outros canais, comecei a entender sobre a economia de criador de conteúdo e como é que faz para entrar nesse mundo, porque o canal estava crescendo, mas a receita não. E, na verdade, como é muito nichado, o YouTube não vai pagar mesmo. Então, a gente tem que buscar outras fontes de renda. E aí, comecei a ver a questão de cursos. E aí, juntou dólar, venda de cursos internacional. E aí, eu descobri um mundo completamente novo ali. Eu imagino que pro Diogo, como ele estava trabalhando há muito mais tempo antes, né, com representação, eu imagino que esse mundo do YouTube, né, você fazer os vídeos pro YouTube, assim, deve ter sido uma outra vertente do seu trabalho, né? Eu imagino que, assim, pro Oliver, como ele é uma geração um pouco mais nova, talvez tenha sido um pouco mais natural, muitas aspas pra esse natural, ele ir pro YouTube e fazer conteúdo ali. Pra você, Diogo, como é que foi isso, assim? Como é que foi descobrir o YouTube como uma ferramenta também, assim, pra divulgação do seu trabalho? Cara, foi na generosidade total, porque eu também domino o inglês, e aí eu ficava entrando no YouTube pra aprender as coisas. E aí eu percebi que não tinha aquele material em português, sabe? Era um material que estava disponível em inglês e não tinha em português. E aí, em um determinado momento, eu falei, não, cara, eu preciso começar a compartilhar com a galera isso. E aí eu postei meu primeiro vídeo, foi em 2013. 2013, assim como o Oliver também não tinha câmera. No meu caso, era um headset e a tela do computador só. E aí eu comecei a gravar tutorial, cara, em 2013, que assim, na vontade de retribuir aquilo que eu recebia, entendeu? Eu recebia muita informação e aí eu tinha vontade de retribuir e aí começou desse jeito. Mas aí, lógico que o negócio foi andando e aí tem a monetização do YouTube, que, nossa, aquilo lá estimula demais. Veio a parte de curso online, aí mudou tudo, né? Aí muda a vida, né? O Oliver sabe disso. Na hora que você entra no mundo dos cursos online e tal, aí muda tudo, né? A questão dos cursos não estava no planejamento, né? Acho que veio então meio como uma coisa natural aí no seu caso, de retribuir esse conteúdo. Do Oliver veio uma questão mesmo de já iniciar na plataforma ali e tal, né, de perceber essa oportunidade internacional, mas a questão de monetizar através de cursos foi uma coisa que a baixa remuneração do YouTube levou vocês para isso, ou não? Isso foi uma coisa natural, já que vocês tinham muita coisa já construída e foi meio que natural a consolidação do curso. Como é que foi esse processo aí para cada um de vocês? Eu acho que até o Diogo talvez concorde comigo agora. O YouTube, ele é uma plataforma de entretenimento de primeira. E a gente tá disputando ali dentro com vídeos de pegadinha, vídeos de, sei lá, vlogs e coisas em gerais, assim, assuntos diversos. Então você colocar um curso ali dentro, ninguém para pra assistir mais de 25 minutos, 30. Quem sabe lá 6 horas de curso dentro do YouTube não vale a pena. É um esforço jogado no lixo. Então você tem que tirar do YouTube, colocar num lugar exclusivo atrás de uma paywall pra você poder monetizar isso, e aí quem tiver lá dentro realmente tá afim de consumir o seu conteúdo. Exatamente, cara, concordo em gênero, número e grau. É muito difícil, a gente tá lá, dando aula, entregando conteúdo técnico, disputando com meme de cachorrinho, cara. É difícil, é difícil, então não tem jeito, é o que o Oliver falou. Tem que tentar tirar do YouTube e jogar numa área de membros paga, é isso aí, essa é a jogada. Eu acho que até agora se relaciona com um pouco do que os arquitetos estão enfrentando, né? Como trazer o trabalho, como trazer a divulgação do próprio trabalho para dentro das redes sociais e YouTube, Instagram, e daí competir com esse entretenimento puro, né? Onde você tem essa dualidade. Direto eu tenho essa conversa com o Rafa, né, Rafa? A gente que é podcaster, a gente disputa espaço também com TV, com vídeo no YouTube, assim, apesar de a gente não estar exclusivamente no YouTube, mas a gente concorre com muita coisa que distrai. E é curioso que esse movimento de consumo, ele ficou muito exacerbado depois da pandemia, né, que todo mundo ficou em casa, assim. E aí as opções ficaram gigantescas, né, de você traçar esse caminho de entreter. A gente também entende que, assim, a gente, além de informar, a gente tá aqui também para ser uma fonte de entretenimento
entretenimento para as pessoas. Só voltando à pergunta que eu fiz pra vocês anteriormente, essa questão de ir pra uma plataforma de cursos, assim, imagino que no início vocês não tivessem isso em mente, mas isso de fato bateu forte, assim, com essa proliferação, vamos dizer assim, de plataformas como Hotmart, por exemplo. Quando que foi que deu de fato esse estalo, assim, não, a gente precisa estar num ambiente onde, né, as pessoas que de fato estão afim de consumir o meu conteúdo técnico. Isso foi pra cada um de vocês aí depois de quanto tempo de produção no lombo aí de conteúdo? Olha, não sei pro Oliver, mas pra mim eu postei meu primeiro vídeo no YouTube em 2013 e aí o curso veio em 2014. Primeiro curso que vendeu mesmo. Eu tinha gravado um anteriormente, mas que não tinha vingado, não tinha dado certo, assim. Então foi em 2014 que começou, assim, e aí a vida transformou mesmo, foi em 2015 que a vida transformou com essa história de curso online. Comigo, talvez foi um pouco mais demorado. Eu não lembro em questão de tempo, mas depois dos 100 mil inscritos no YouTube que eu considerei criar um curso. Eu acho que primeiro você tem que validar, né, o que você tem de uma forma gratuita e criar uma base de seguidores e daí depois lançar um produto digital. Especificamente para mim, a Hotmart nunca foi uma opção, para ser sincero, porque como eu lido com um público totalmente internacional e a porcentagem brasileira que tá ali no canal eu acho que é abaixo de 3%, porque, cara, infelizmente o Brasil ainda não tem o inglês como uma língua dominada, né? É um círculo muito pequeno de pessoas que têm a língua. É baixo ainda o Brasil. Então eu tive que escolher uma plataforma que me desse essa visibilidade internacional e eu pudesse vender em moeda estrangeira. Eu comecei num marketplace parecido com a... Não é parecido, mas é um marketplace de cursos que chama Udemy. E lá você tá dentro de um marketplace cheio de outras pessoas vendendo curso. E aí eu lancei o primeiro, como eu já tinha uma base de seguidores, assim, como eu falei, mais de 100 mil inscritos no YouTube, logo de primeira foi meio que um sucesso, assim. Depois disso eu percebi que eu precisava trazer para algo próprio, pro meu site, para fortalecer minha marca, meu negócio. E aí foi que eu fui para outra plataforma e aí as coisas seguiram. Nossa, me mata a curiosidade, cara, pelo amor de Deus. Que outra plataforma é essa? É bem interessante porque a empresa Upstairs vende em dólar, eu tenho um desconto absurdo de imposto. Eu pago, assim, um imposto baixíssimo, porque eu tô trazendo dinheiro de fora, né? E eu precisava escolher uma plataforma que me pagasse mensalmente e que não recebesse individualmente de cada pessoa física, digamos assim. Então eu fui atrás de várias. A primeira que eu troquei foi a Thinkific. Eles dão todo o sistema para você, e aí você consegue colocar a sua marca em cima do sistema deles. Mas eles não tinham essa opção de pagar uma vez mensal. Eles me davam, assim, cada pagamento vinha individual. E aí era uma loucura para pagar imposto. E aí eu troquei para Teachable, que é uma das maiores hoje em dia. Eles têm capital aberto na Bolsa Americana. Você paga uma mensalidade, coloca a tua marca em cima, o domínio, o subdomínio, linka com o teu site. Parece que você criou uma plataforma de cursos individual. Ah, que legal. E aí toda a parte de pagamento eles fazem, né? Faz, aham. Aí eles têm uma pequena porcentagem, que é porque tem o PayPal linkado ali. E aí, se não me engano, a mensalidade é $130, assim, uma coisa assim. A gente está discutindo aqui sobre esse tipo de conteúdo porque justamente assim, o mundo da arquitetura hoje ele está muito pautado também na questão da imagem, das representações, assim. E eu fico imaginando que o papel desse tipo de conteúdo, ele aumentou muito de uns tempos para cá, ainda mais assim, com a digitalização das coisas, representação, render e tudo mais. Como é que vocês acham que é o papel daquilo que vocês ensinam que é representação nesse mundo da arquitetura, assim? Tem uma reflexão que eu gosto de fazer sempre, que é o seguinte: o que a gente faz, o projeto em si é uma ideia. Toda ferramenta que a gente tiver que nos ajude a expressar essa ideia é bem-vinda. Ela é bem-vinda. Então eu me lembro na época da faculdade que aí tinha a moçada que tinha ideias mirabolantes, umas ideias uma mais legal do que a outra, projetos incríveis. E na hora que ia apresentar, era um desenho tosco num papel arroz colado na parede do ateliê. E de repente do outro lado tinha umas meninas com umas ideias mais ou menos, não eram ideias tão geniais assim, mas super bem representado num papel vegetal e não sei o quê. E a nota delas acabava sendo maior, porque no fim das contas o que importa é o que tá no papel, né? Eu acho isso, cara. Eu acho que qualquer ferramenta que te ajude a expressar a sua ideia, a tirar a ideia de dentro da tua cabeça, isso daqui vai ser bem-vindo. Vai ser bem-vindo. Ainda mais agora que a gente tá vivendo aqui num mundo aqui
pô, as reuniões presenciais, elas estão entrando em extinção, né? Então você tem que mandar imagem pro teu cliente, né? Então tem uma ferramenta que eu ensino aqui, o Enscape, que aí você cria uma maquete interativa, que é tipo um game pro seu cliente poder andar por dentro da casa dele. Meu, numa época que a gente tá vivendo, uma ferramenta dessas é uma coisa muito poderosa, né? Muito poderosa. Você tá conseguindo se expressar e você tá conseguindo fazer com que o seu cliente entenda as suas ideias, né? Então, eu acho que qualquer ferramenta que te ajude, que ajude o arquiteto nesse sentido, é bem-vinda. A importância disso só vai aumentar, só vai aumentar. Concordo com boa parte do que o Diogo falou, só fico receoso porque muitas vezes um bom render esconde uma má arquitetura, né? A gente sempre se depara, aquele render maravilhoso e o projeto duvidoso. Mas com certeza, eu acho que, assim como o Diogo falou, ao longo desses anos eu comecei a perceber que a representação arquitetônica é como se fosse uma língua. Se você domina, como um escritor precisa dominar a língua portuguesa para para poder escrever um bom livro, um arquiteto precisa saber representar, e aí não só a renderização, por isso que até o canal ele fala de todas as vertentes da representação, cortes, plantas, diagramas, assim por diante, para você saber traduzir essa ideia da melhor maneira para que essa outra pessoa, seja um cliente, um outro arquiteto, uma banca julgadora de um concurso, consigam interpretar da melhor forma. Isso que o Diogo falou, eu acho que faz muito sentido, né? Essa questão, de fato, assim, com a pandemia, a necessidade de reuniões remotas. De fato, quanto mais você entrega de solução visual, né? De explicação visual, com certeza você consegue não só convencer, né, o seu cliente daquela solução, até como também aí um pouco na preocupação do Oliver de colocar depois os outros projetistas complementares também por dentro, né, da situação do projeto, porque, né, a gente sabe também, a gente convive diariamente aí com projetos e tudo mais, a gente sabe que às vezes a dificuldade de compreensão de projeto não é só do cliente, às vezes são daqueles projetistas que estão trabalhando em cima de uma representação, e de fato, né, o render traz aquela paixão pela imagem, uma sociedade cada vez mais instagramável, né, essa questão da realidade, da representação, vamos dizer assim, plasticamente bonita, não digo realística, né, mas que tem um grafismo interessante, isso desperta uma atenção maior para a arquitetura, e eu acho muito legítima também essa questão de outras plataformas de representação, como o Oliver falou. Eu acho que de fato, assim, vocês estão num nicho que eu e a Dilson, a gente sempre conversa, assim, quando a gente fala também sobre educação e arquitetura. Um dos grandes problemas, assim, das faculdades, elas lidam com a representação gráfica só como uma ferramenta inicial lá do curso, para você aprender uma breve linguagem, mas depois vai abandonando ao longo do percurso, né? Sendo que a representação gráfica, ela tinha que ser tão estruturante quanto um eixo de projeto, um eixo de tecnologia, né? E eu acho que o trabalho de vocês contribui muito para essa percepção também dessa importância, né? A terceira questão, ela falava mais ou menos sobre a variedade de ferramentas que pode se utilizar, né? Não só o render, e aí o Diogo já deu a questão dos passeios, né, em 3D, e o Oliver falando de outras representações, né, diagramas, ideogramas, cortes, né? Mas aí eu queria saber, então, de cada um de vocês, assim, qual conjunto de representação vocês acham que de fato vai ser significativo a partir de agora, desse momento aí de projetos apresentados à distância, ou necessidade de informar outros projetistas daquele projeto? Queria escutar um pouquinho de vocês aí sobre isso. Eu acho que eu tenho algo até interessante a acrescentar nisso, Rafa. Pelo YouTube, eu acabei conhecendo várias pessoas inusitadas que eu nunca imaginei que eu ia conhecer. E uma delas foi um arquiteto BIM Specialist do escritório Big, do Bjarke Ingels Group. E foi assim, algo que eu nunca imaginei. Incrível. E eu tô amigão do cara, ele chama Oliver também. E, e a gente, volta e meia, bate papo. Até ontem tava numa reunião com ele. Fazendo uma reunião domingo, Oliver? Poxa. Quando o cara tava livre. Pois é. O cara do Big, meu, até no Natal, né? Ele vai fazer uma participação no meu canal e a gente tava falando do assunto que vai ser o vídeo e tal, e ele tava compartilhando uma apresentação que ele usa lá no Big, quando vai fazer apresentações em faculdades, em espaços, assim. E uma parte delas é quais ferramentas eles usam, e ele, sendo o BIM Specialist e até voltado à parametrização e essa parte de programação da arquitetura, ele estava compartilhando alguns projetos que eles estavam usando VR e até uma... Eu esqueci o nome da ferramenta, mas é uma que você consegue, com a tua própria mão, manipular o edifício usando um óculos VR, assim, uma coisa extraordinária. Usando o Grasshopper, o Rhino, e criando um modelo paramétrico ali em realidade virtual, assim. Que não é nem realidade virtual, é aquela realidade conjunta, né? Que você mistura o virtual com o real. Impressionante, impressionante. Caramba. Eu ia partir para uma coisa bem mais simples, assim.
A gente... Não, eu ia tentar traduzir isso que você tá falando, olha, é tipo uma mistura de Kinect com Minecraft. Por aí, né, meu? Eu acabei de reformar minha casa, que a gente reformou a casa inteira. E aí, meu, eu tive um contato muito próximo dos pedreiros. Que em toda a minha carreira aqui de arquiteto, a gente fica muito atrás da prancheta, atrás do computador, e tem pouco contato com o pedreiro. E dessa vez, não, eu fiquei amigo dos caras, porque, meu, eles estão aqui na minha casa faz, sei lá, 3 meses que os caras estão aqui. Minha cabeça tá explodindo, porque os caras, eles ficaram chocados na hora que eu mostrei a maquete eletrônica do projeto pra eles. Porque o engenheiro não mostrou, o empreiteiro que tá tocando a obra não mostrou pra eles. Então, uma coisa que eu acho é que o desenho técnico não vai acabar. Pode ser que seja BIM, pode ser que seja no Rhino, tá, mas, cara, tem que ter uma representação técnica ali, um desenho claro que é pra galera conseguir executar. Mas eu acho que essas tecnologias como essa que o Oliver mencionou, isso daí é uma tendência. Então, essa história que ele contou do óculos de realidade híbrida, isso daí dá pra fazer reunião à distância. Então, tá o cara na Europa, tá o Oliver em Curitiba e os dois, cada um usando o seu óculos, trabalhando ali no projeto, né? Dá pra fazer umas coisas muito loucas, assim. Mas eu ainda fico com o desenho técnico, eu acho que o desenho técnico é uma coisa que não vai acabar, mas o 3D e essas tecnologias, isso vem para dominar, né? Mencionei aqui a maquete interativa como sendo um super recurso para você mandar para o seu cliente e tal, esse tipo de coisa, né? Mesmo a animação, que é uma coisa que tá mudando muito, né? O Lumion causou uma revolução muito grande no nosso mercado, né? Ele trouxe a animação, facilitou demais a vida dos arquitetos para criar animação e tal. Então, se uma imagem a gente conseguia transmitir tanta informação, com a animação a gente consegue transmitir muito mais, né? Então, eu acredito nessa linha também de produtos aí, de representação para os arquitetos que vão ajudar, viu? Isso que você tá falando, Joe, é como se fosse também usar a ferramenta, até mesmo como a capacitação, né? Você falou aí dos pedreiros e tal, de levar essas representações pro canteiro também, né? Tipo, as animações deram também a possibilidade de trabalhar com os elementos da construção, né? Numa animação, né? A estrutura, as vedações, né? Os forros e tal. Dá pra visualizar uma construção também de forma didática. E isso que você falou é muito curioso mesmo, assim. No canteiro de obras fica lá, de fato, os desenhos técnicos, né? Cortes, plantas e tudo mais. E de vez em quando alguém leva lá um papel A4, Malemar, impresso com 3D e tal, sendo que essa cultura da imagem na obra deveria ser de fato amplificada. Tocou num ponto aí interessantíssimo e que isso é até uma vertente, né? Pra se explorar essa comunicação gráfica, né? Pra pessoas que não têm o acesso como um arquiteto ou um engenheiro e tal, mas as pessoas que estão lá no canteiro de obras mesmo, né? Às vezes eles não conseguem ler um projeto por completo, né? E uma imagem esclarece aquela dúvida. Com certeza, eu concordo com o Diogo, eu acho que as imagens tinham que ser até mais presentes na construção ali, na parte de detalhamento técnico. Já deu uma ideia de um curso, não sei se vocês já fizeram representação para canteiro de obras. Demorou. Agora, uma coisa que o Diogo estava comentando também, que é super importante, é que a gente tem uma quantidade hoje de programas que, sei lá, que sejam para 2D ou para 3D, que são muito numerosos, assim, em quantidade e qualidade. Eu acho que tem um público que fica muito ansioso, por exemplo, para aprender, sei lá, quer aprender os 5 programas que renderizam, mas às vezes não faz uma representação legal ali pro 2D ou que vai pra obra, né? E às vezes o cara tá muito preocupado com lá pra frente, sendo que o básico, às vezes, ele não sabe fazer direito, né? Eu imagino que vocês devam encontrar algumas coisas parecidas. É o tempo todo. No meu caso, a galera chega querendo aprender uns softwares de modelagem de caracteres e brush e não sei o que. Não, Diogo, porque eu vou estudar Blender, vou estudar não sei o que. Fala, cara, pera, o que você faz? É projeto que é o seu produto? Você presta serviço de desenvolvimento de projeto. Pra que você quer aprender uma ferramenta de cinema, pra fazer efeito especial pra cinema? Não precisa, não precisa. Foca aí numa coisa mais simples que te ajude a expressar aí o projeto, né? Não precisa aprender a fazer efeito especial, sabe? Então eu tento puxar um pouco a galera, sabe? O cara faz arquitetura e quer virar o Hans Donner, né, cara? Aí não dá. Logo o Hans Donner, cara. Brincadeira. Não, eu falei porque indica a sua idade, né? Entregou a idade. Entregou a idade. Eu fiquei quieto aqui porque... Foi mal.
Com você acontece isso também, Oliver? Não, mas eu ia falar exatamente isso, porque as pessoas vêm achando que um programa vai solucionar todos os problemas, e é só você aprender aquela ferramenta que vai ter um resultado específico. E até conversando com outras pessoas do ramo, que também tem canal, outros que estão no meio da visualização, eles falam que não importa o programa que você usa, importa se você tem os fundamentos bem resolvidos, a tua base de visualização, que seja, saber identificar um bom reflexo, uma boa textura, saber modelar, sabe, essas coisas fundamentais. E aí depois, independente do software, você vai conseguir criar a imagem, criar o diagrama e assim por diante. E eu acho que a mesma coisa se aplica à metodologia BIM, né? Você entendendo como é que funciona o BIM, não importa se é Revit, se é ArchiCAD, se é Vector, você acaba se adaptando. Claro, vai ter uma curva de aprendizado. Eu acho que as pessoas, principalmente os estudantes saindo da faculdade, eles estão não sabendo discernir entre estúdios de visualização e escritórios de arquitetura, onde o estudante sai querendo fazer um render que um estúdio de visualização, onde tem uma equipe que trabalha com 3ds Max, que tem todo um equipamento potente para dar conta daquilo e fazem imagens ultra realistas, e o cara quer trabalhar no escritório e fazer o mesmo nível em uma fração do tempo. Então, eu acho que tem essa divisão que não está bem clara para quem está saindo da faculdade. Não tinha essa percepção, de fato, né? Porque é um outro trabalho que demanda uma estrutura, máquinas, né? Tempo, que é, às vezes, né, até um tempo semelhante, às vezes, um tempo do projeto, né? Dependendo da complexidade da representação. É por isso que o Diogo comentou do Blender. O hype de hoje em dia tá nele, e todo mundo quer aprender, e as imagens são fenomenais, mas um arquiteto tem tantas outras coisas que precisa fazer que usar software de cinema, claro, tem que pensar. E tem uma coisa também, né, que às vezes a maioria dos escritórios, eu imagino, não são com tantos funcionários assim. Então tem aquele arquiteto que tem, sei lá, às vezes um funcionário ou um estagiário que eles fazem tudo, né? Faz o projeto, faz o estudo preliminar, vai na obra, vai na prefeitura e ainda tem que fazer aquele render fudido, sabe? Eu fico imaginando que o cara fica ansioso pra saber as ferramentas e tudo mais e às vezes não consegue alcançar aquilo que precisa, né? Que às vezes ele precisa aprender um bom desenho técnico, né? Um desenho de representação que seja suficiente num tempo que ele consiga gastar naquilo, né? Exatamente. Se o produto dele é projeto, né? Por que ele vai ter que estudar softwares complicados, demorados e tal? Não, né? Continue no seu ecossistema, né? Então, falando da metodologia BIM, você tem lá o Revit, o ArchiCAD, tem renderizadores incríveis lá dentro. Faz isso, pluga, acabou. Não fica focando em fazer uma coisa, nossa, maravilhosa e tal. O produto não é maquete eletrônica, você não tá vendendo maquete eletrônica, você tá vendendo projeto, né? Eu fico imaginando aquela imagem já viram a Meg dos Simpsons? Quando ela abre o presente, ela não quer o presente, ela quer a embalagem do presente pra ficar lá brincando com ela. É um pouco do que a gente faz às vezes, né? A gente quer, às vezes, aprender um render fudido se você tá vendendo outra coisa, você não tá vendendo imagem, você tá vendendo um projeto, né? Eu acho que talvez tenha um ponto intermediário aí, um contraponto ao que a gente tá falando, que é algo que eu sempre comento que faz parte até do escritório. Eu acho que é algo a se explorar, a própria identidade do escritório como representação, como posicionamento de ideias e conceitos. E talvez a visualização seja uma delas, né? Eu não sei se eu iria, como o Diogo comentou, tão a fundo a ponto de usar o renderizador do Revit, mas eu com certeza concordo com o que ele falou, que você tem que saber qual é o produto que você está entregando. Eu me expressei mal, eu não falei de só aquele renderizador, não. Pluga um outro. Sai quadrado, parece de 2005. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim, mas tem plugin pra Revit que é muito bom. Tipo o Enscape. O Enscape é um plugin, funciona lá dentro e tal, e fica ótimo. Sabe quem que usa Enscape também? O escritório do Big. Os caras podem usar o que quiser, né? Porque tudo vira também cultura. E entra um pouco nisso que você falou sobre a identidade do escritório, né? Interessante porque, assim, imaginando, assim, jovens arquitetos estão saindo da faculdade. Recentemente temos muitos concursos de arquitetura, né? Eu acho que também acaba que a representação, ela também tem um grande peso aí nessas empreitadas de concurso. Claro que o concurso, a comissão julgadora não se apega só à imagem, normalmente é formado por profissionais já de muita experiência, mas é um fator fundamental aí para determinar o sucesso de um concurso, né? A boa representação e a boa expressão. Voltando um pouquinho nessa questão aí que, olha, você tocou, né? Sobre essa questão dos estudantes saem não sabendo diferenciar o projeto, o trabalho no render e tal. O que vocês acham de fato
que vem fascinando esses estudantes, esses novos profissionais, a buscar essas ferramentas novas de renderização? Vocês acham que é uma questão de disputa de mercado mesmo? Ou se é, por exemplo, uma questão de que talvez eles vão demorar muito para ter uma obra pronta, para que tenha uma boa fotografia, então eles têm que investir também no portfólio? O que vocês comunicam aí no conteúdo de vocês e nas aulas, o propósito dessa boa utilização das ferramentas de renderização e representação? Não sei se foi o Adilson ou se foi o Rafa que mencionou, mas tem muito escritório de arquitetura que acaba contratando aquele estagiário, aquele arquiteto, porque ele manja de 3D também. Então isso acaba sendo um plus aí no currículo da galera. Então facilita muito a contratação. Então acho que isso pode ser o mercado de trabalho pode ter aí uma recepção melhor para essa galera que domina essas ferramentas. E também é esse lance de você poder prestar serviço de renderização, de maquete eletrônica e ganhar um extra, uma atividade para complementar a tua renda, né? Diria, sei lá, dinheiro fácil. Dinheiro fácil não existe, né? Mas, enfim, é uma forma aí de você conseguir complementar a sua renda. Então, eu acredito que tem muito nisso também, viu? Existe a vontade de querer representar o projeto de uma forma bonita, mas também existe essa vontade de querer ganhar um dinheiro por fora, de ter aí um mercado de trabalho que te recebe aí com mais facilidade. Esse tipo de coisa eu vejo bastante aqui. Talvez seja até uma mistura do que você comentou, Rafa. É muito sedutor, né? Você ter aquela habilidade de criar renders realistas e chamativos. E claro, você sai da faculdade e você não tem um portfólio. Você precisa de alguma maneira se destacar, né? Essa diferença que eu acho que precisa ser entendida pelos estudantes e você não usar todo o teu tempo para... Se você não quer, né, seguir a carreira fazendo visualização, você não usar todo o teu tempo querendo aprender essas ferramentas, mas também saber a importância do projeto, saber dialogar dentro de um sistema BIM ou 2D que seja. Eu vejo a visualização como um ponto muito importante até do processo de projeto mesmo, onde não precisa ser um resultado final, mas pode surgir em todas as etapas da concepção e ele vai te ajudar a criar narrativas dentro do projeto. O teu diálogo também vai explicar qual é a sua proposta como arquitetura, as imagens vão fazer uma parte, os desenhos e todos se completam nessa tentativa de transmitir a ideia. Check the mic and make sure it sound right, boys. O Oliver chegou a comentar a respeito desse assunto, que é a representação que esconde projeto ruim. Vocês já passaram por alguma situação, não sei se igual, assim, mas passaram por alguma situação dessas, assim, que vocês olharam assim e falaram, nossa, vou ter que reinventar isso aqui, eu vou ter que praticamente projetar para a pessoa ali o projeto para tentar passar alguma imagem que seja crível, né? Olha, eu já passei por isso algumas vezes, cara, algumas vezes. É uma constante, acontece o tempo todo, né? Tem um caso que eu acho que vale citar aqui, vocês se lembram do Levi Fidelix? O cara do trem-bala. Sim, pô. Meu, a carreira política daquele cara, ela foi feita em cima de uma animação tosca, de uma maquete eletrônica daquele trem-bala que ligava São Paulo a Campinas, eu acho que era isso, né? Eu não lembro, mas era uma coisa desse nível mesmo. E era muito tosco, cara. Era muito tosco e o cara conseguiu um destaque absurdo. O projeto era terrível, mas ele conseguiu um destaque absurdo com aquilo ao ponto de que sancionaram uma lei que proibia maquete eletrônica em propaganda eleitoral. Cara, olha isso, bicho. Caramba, rolou isso. Eu não sabia dessa. Eu não sei se ainda tá valendo essa lei, eu acho que ainda tá valendo, cara. Quer dizer, é uma arma muito poderosa. Então o que eu falo pros meus alunos é... use-a para o bem, né? Não vai fazer maldade com isso. O Levi Fidelix fez tipo um Dolly Guaraná, né? Que é ruim pra caramba, mas não sai da cabeça. Dolly Guaraná. Oliver, contigo já aconteceu algo parecido? Nossa, uma história tão extraordinária como essa não, mas... Só uma pergunta, Diogo, você que fez o 3D pra ele? Não, né? Pelo amor de Deus, não. Muito bom. Mas é muito comum isso, né? Até é um dos motivos pelo qual eu não pego renderização assim terceirizada e visualização terceirizada, porque muitos escritórios acabam deixando para resolver o projeto ali naquela etapa. Às vezes que eu peguei e que eu pego é quando eu sei que os arquitetos são bons, que eu quero participar de alguma maneira daquela arquitetura,
quando eu acredito na arquitetura e eu sei que o projeto vai vir já bem resolvido, e a minha parte é realmente contar a história através das imagens. E aí eu sempre aceito já o 3D modelado. Putz, pegar para modelar 3D, como eu falei, eu acho que essa parte de modelagem, ela faz parte do projeto, da criação desse processo. E você pegar isso para fazer terceirizado e pedir para alguém fazer por você, eu acho que é pedir para dar errado. Uma curiosidade, eu tava vendo um vídeo do Oliver e você prestou o serviço de renderização para um escritório que participou daquele concurso de habitação interesse sustentável que a gente falou aqui do IAB. E eu tava vendo você explicando como você fez aquela representação. Só uma curiosidade aqui, porque eu imagino que assim, que tem essas ocasiões assim de você ter que precisar fazer alguma coisa de forma muito rápida e aí você dá uma solução interessante lá, onde você não usou tanto 3D. Pois é, e eles, até o pessoal lá do Terrio Arquitetos que entrou em contato, eu já sabia que eles tinham uma proposta de arquitetura interessante como escritório, assim, como conceito, e a hora que ele me mostrou o projeto, na verdade, antes de aceitar, eu falei, cara, deixa eu ver o projeto. Se eu gostar, eu entro junto, e eu até, na época, nem cobrei, assim, acho que eu cobrei um valor bem raso pra entrar como parte integrante da equipe, como visualizador, como pessoa que realmente criou as imagens pra tentar transmitir o projeto da melhor maneira. E é como eu falei, eu entro se eu acreditar na arquitetura. Deve ser uma beleza, né? Receber o arquivo bonitinho, com as layers separadinhos de cada elemento, né? E tal. A gente já entregou a idade aqui um pouquinho, mas eu e o Adilson também somos de uma geração que a gente modelou muito em CAD, né? Em 3D, não tinha SketchUp, né? Há muito tempo eu já não mexo tanto com isso, porque também já, ao longo da minha vida profissional, já também fui terceirizando algumas coisas. Mas acredito que um bom render começa com uma boa modelagem, né? Com todos os elementos bem separados, né? Acho que isso facilita muito depois, né? O trabalho de aplicação dos materiais e tudo mais. Faz sentido essa questão? Se faz sentido, mas olha, aqui pra gente não costuma ser assim, não. A gente costuma receber os projetos já bem zoado mesmo. Não tem organização nenhuma e tal. Tudo no layer 0, né? Tudo no layer 0, nossa, um caos, assim. E aí a gente tem que modelar do zero, e aí o Oliver tem toda a razão, porque o preço a gente deveria cobrar por fazer o projeto, porque se o cara não tem o projeto em 3D, tem um monte de coisa que não tá resolvida e a gente tem que resolver na maquete eletrônica, né? Já não é mais o serviço de 3D, né? É o serviço de projeto mesmo, né? Infelizmente, arquivos bonitinhos, bem organizados, assim, não é uma coisa muito comum aqui, não. Mas, Rafa, eu acho que a organização do arquivo ajuda, claro, mas até como o Adilson comentou do concurso, o que eu gosto muito, da maneira como eu gosto de trabalhar, é que eu não dependo tanto do renderizador. Eu gosto de fazer as coisas na última etapa, no Photoshop. É onde eu consigo burlar algumas etapas, pular alguns passos e fazer na mão ali, como se fosse uma arte digital. Até, eu acho que a imagem que o Adilson está comentando, eu fiz a própria planta ali, uma trepadeira, subindo no pilar, na viga de madeira, e criei da maneira como eu gostaria ali no Photoshop mesmo, como se fosse uma pintura. Fazer isso em 3D demoraria, uma semana para conseguir modelar todos os caules e as folhas e tudo mais, e que no Photoshop com brushes e uma boa mão, você faz em tempo muito mais rápido. É o que a gente chama de workflow, né? Você acaba aprendendo aquilo que você tem mais facilidade, e não importa se você sabe bem algum software, porque a gente não tá falando necessariamente do software que você sabe melhor, mas sim de como você entrega, né? E às vezes a gente fica nessa preocupação de ter que aprender tudo muito sobre um programa específico, sendo que às vezes o resultado nem é tão legal se você for para uma outra plataforma, passar menos tempo, e às vezes a gente fica achando que vai passar muito tempo fazendo alguma coisa, às vezes não é, né? Com certeza, e eu acho que uma imagem bem feita, ela não é necessariamente realista ou necessariamente bem renderizada com aqueles reflexos perfeitos e vegetação super detalhada. A gente tem diversos escritórios que até usam um estilo que muitos chamam de pós-digital ou post-digital ou collagens e conseguem passar essa sensação do espaço da mesma maneira, ou até usam uma etapa anterior, usam direto do SketchUp, mas dão uma tratada ali no Photoshop para dar identidade, tirar aquela cara de 3D. Até acho que na arquitetura eles são muito mais focados na obra pronta, e quando eles vão mostrar o projeto fica bem claro de que é 3D e tem um toque deles meio de colagem, e tá tudo certo, você tá passando informação e você tem sua identidade ali dentro, tua narrativa. O que eu ia falar era nesse sentido mesmo. Os meios não importam, o que importa é o resultado, né? E se você tá conseguindo transmitir a ideia, é isso que importa. É isso que importa. Eu insisto muito nisso com os meus alunos, com a questão de pós-produção, que eu acho que é isso que você fez aí no Photoshop e tal, na última etapa do projeto, que, você vai ficar tentando resolver em 3D isso, vai demorar, só vai demorar e não vai ficar tão bom, né? Vai pra pós-produção que você consegue. Então, o importante é o resultado
resultado, né? Essa questão de juntar ferramentas para finalização, eu acho que é muita experimentação mesmo, né? Acho que é tentativa e erro, e testando, né? Eu acho que o interessante é que quando você de fato encontra, né, esse workflow aí, como a Adilson falou, que vai gerar a sua identidade de representação, né? Acredito até que seja esse o objetivo que vocês queiram levar, assim, para os seus alunos e tal, que também consigam criar essa autonomia de decisão, né, do software, né? Com certeza. Foi anteontem, eu tava no meio de um lançamento aqui, a gente abriu uma nova turma, e aí um dos rapazes comentou no chat da live, ele falou, quer dizer então que eu perdi dinheiro naquele curso seu que eu comprei de Lumion? Falei, meu... Olha, se tem uma coisa que eu não tenho pretensão é de vender um curso definitivo. Não existe o curso definitivo, cara. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que daqui a 5 anos vai mudar tudo, vai ter um software novo que vai fazer isso de uma forma muito melhor, muito mais eficiente. Isso muda o tempo todo. Então, meu, quem quiser entrar nesse ramo de arquivis, de visualização para arquitetura, a primeira coisa que ele tem que ter em mente é que não existe o software definitivo. Isso daqui tá mudando o tempo todo. Você vai ter que ficar estudando o tempo todo, assim. É uma coisa em constante mudança. Eu acho que até para quem tá ouvindo a gente agora e não é desse ramo de visualização, eu acho que dá para entender dessa maneira. Sabe quando tem aquela foto extraordinária de um fotógrafo, sendo de arquitetura ou não, e a pessoa pergunta, e aí, que câmera você usou? Não é a câmera que vai fazer a foto. E isso se relaciona diariamente com visualização. Tem alguns escritórios que eu sigo que eles postam imagens fenomenais e o primeiro comentário é sempre, que software você usou? E eles sempre repetem, não, independente do software, a gente tem os fundamentos bem resolvidos, a base é boa, a gente entende como funciona para criar uma imagem dessa maneira. O software da vez é esse, mas daqui 5 anos, como o Diogo falou, vai mudar e você se adaptar a isso, tendo os fundamentos bem resolvidos, é muito mais fácil, seja visualização, BIM, o que for. Porque o mercado hoje é meio desesperador, né? Você tem o quê? Os 5, 6 renderizadores, os programas que também mexem com 2D. A quantidade de oferta que você tem desse tipo de programa, o cara fica doido, né? Olhando assim, nossa, peraí, qual que você usou? Peraí que eu vou tentar fazer o mesmo resultado. E até aprender, assim, pra gente mexer com esse tipo de representação, qualquer que seja a representação, assim, como vocês falaram, assim, faz parte um pouco da linguagem. E até você achar uma linguagem em que você domine ela, demora. Não é de um dia pra noite, né? Eu vou deslocar um pouquinho a nossa conversa, um pouquinho do que a gente estava falando lá no início, saindo um pouquinho do conteúdo, vamos dizer assim, da representação e tudo mais, para a questão da própria comunicação, né? Vocês são aí 2 experts aí na comunicação, produção de conteúdo e tudo mais. Como é que é a relação de vocês com o público? Como é que foi a construção do público aí de cada um de vocês? Dá para vocês contarem um pouquinho pra gente como foi essa trajetória? Cara, no meu caso, eu comecei com um blog, meu primeiro blog, eu comecei a escrever ele, acho que foi em 2010, 2011, foi por aí. E aí, por incrível que pareça, a minha comunidade começou a se formar, foi no blog, cara. Chegou aquele momento que o blog já tava ficando estagnado, e aí eu fui pro YouTube, comecei a gravar os tutoriais no YouTube, e muitos dos fãs, muito da galera que me seguia no blog, migrou pro YouTube, né? Então, foi no YouTube, assim, que eu encontrei a minha voz, assim, que eu consegui me expressar mesmo, foi no YouTube. E aí, veio o Instagram, a gente abriu o Instagram, e aí no Instagram é aquela coisa mais real time, né? Que a gente fica mostrando o que tá acontecendo aqui e tal. No YouTube é um conteúdo mais formal, assim, a gente pensa bastante pra postar lá. No Instagram não, é o que tá rolando, a gente vai postando, assim, né? Então o Instagram acabou adquirindo uma importância muito grande. E no Facebook, por incrível que pareça, a gente ainda usa o Facebook. Porque ele tem uma ferramenta lá, cara, uma ferramenta de comunidade mesmo, pra você criar os grupos e tal. Não sei se o Oliver usa isso também nos cursos dele, mas pra montar aquela comunidade de aluno no Facebook, nossa, virou uma plataforma muito boa, assim, muito boa, sabe? A gente vai nessa linha. Agora tem o Telegram também, que eu tô curtindo muito o Telegram, mas é uma pena que muito pouca gente usa Telegram aqui no Brasil, mas eu curto bastante o Telegram também. Pra mim, o momento agora é o do Telegram, né? Mas, sem dúvida, essas redes sociais aqui são fundamentais, são os pilares aqui do meu negócio, com certeza. Comigo foi um pouco diferente, porque, como eu comentei, eu postei o primeiro vídeo, acho que em 2015, e foi depois de 3 meses, 6 meses, assim por diante. Foi algo muito esporádico, onde eu não tinha muita pretensão ali. Eu sabia que
podia dar em alguma coisa futuramente, mas eu tava fazendo à noite, segundo horário, na faculdade e tudo mais. Eventualmente, acho que no 5º vídeo, eu demorei mais um ano pra entrar de volta e quando eu vi, um dos vídeos tinha batido 100 mil visualizações. Eu lembro que essa foi a marca que eu falei, opa, tem alguma coisa interessante aí. E eu comecei a perceber que o público que me assistia, claro, era majoritariamente estudantes e assim como a gente consegue perceber um estilo de arquitetura praticado em cada país, assim, a gente consegue identificar uma arquitetura brasileira, uma arquitetura holandesa, americana e assim por diante, eu via que os estudantes também tinham uma certa linha de pensamento na representação e visualização, onde era sempre um software específico, um tipo de abordagem, e quando eles se deparavam com algo completamente diferente do que eles faziam lá, não que o que a gente faça aqui no Brasil seja revolucionário, mas não, era algo diferente. Eles começaram a ver outras opções, então eu passei a ser aquele cara que compartilhava um outro ponto de vista, recebendo vários feedbacks de que as pessoas mudaram completamente a percepção deles na faculdade e começaram a dar mais atenção para essa área e, de fato, melhorou a performance deles em poder se expressar e melhorar o projeto em si. Eu não fiz blog, agora que eu tô tentando ir pro blog porque tem uma pegada legal, acho que com posts atemporais, mas Instagram, cara, pra ser sincero, eu não gosto. Eu acho que ele é uma plataforma muito dura, ingrata. Você tem que estar lá diariamente, você tem que postar todo dia e você não tem um algoritmo que te empurre, a não ser agora com os Reels que estão saindo, que você consegue bombar, mas o YouTube não. O algoritmo do YouTube te promove de maneira gratuita. Como eu falei, bati os 100 mil visualizações num vídeo que eu postei e nunca mais olhei. Claro, tinha um conteúdo legal por trás, mas o próprio YouTube fez aquilo girar. E respondendo até a pergunta do Diogo, eu não uso o Facebook, cara. Os meus cursos eu vendo de uma maneira diferente. Eu não abro turmas e fecho turmas. É mais algo contínuo. Não tô lá tendo que dar atenção 100% do tempo. É algo mais passivo, digamos assim. E agora que eu tô explorando a ideia de criar uma comunidade exclusiva, paga, tal, compartilhando com outro canal grande no YouTube. Mas Facebook, não tanto. Queria fazer uma pergunta que está mais ou menos vinculada ao que vocês fazem. Eu imagino que vocês pensam dessa forma também, que assim, além de vocês terem a função, né, de trabalhar com representação, eventualmente fazer curso, queria conversar um pouco sobre conteúdo. O canal do Diogo tem um foco muito em falar sobre programas de 3D, sobre workflow também. Eu acho mó barato quando o Diogo faz os reacts dos softwares, onde ele vai, teve a atualização do Twinmotion, do Lumion. E aí eu fico pensando assim, como é que vocês gerenciam a criação de conteúdo? Porque, assim, é um conteúdo de arquitetura, mas é um conteúdo específico de representação de arquitetura, muitas vezes, né? Como é que é pra vocês, assim, gerenciar, fazer esse tipo de conteúdo? Porque é uma inquietação, inclusive, minha e do Rafa, assim, que a gente faz o podcast e tem que pensar também nas pautas, né? Estender essa pergunta do Adilson, vocês têm uma equipe aí que auxilia vocês nessas diversas plataformas aí, Telegram, Instagram e tal? No meu caso aqui, a nossa equipe somos eu mais 3 pessoas aqui, que aí cada um cuida de uma rede social. Então, tipo, o Matheus cuida do Instagram, eu cuido do YouTube, o outro cuida do Telegram, do WhatsApp e tal. Então a gente se reveza aqui. Mas eu acredito muito que a vida é curta e a gente precisa curtir a jornada, né? Se a gente botar aquela ideia de ser feliz somente quando atingir um objetivo, puxa, aí fica muito triste, né? Então, eu fico mesclando a linha editorial aqui com coisas que estão bombando, então a gente sempre entra lá no YouTube para ver quais conteúdos que a galera mais gostou e tentar fazer um conteúdo naquela linha, né? Como o Adilson mencionou aqui, o lance dos reacts, a galera adora aqueles reacts, assim. Então, toda vez que a gente posta react, sempre tem, assim, uma ótima recepção, então a gente sempre tenta colocar. Mas eu também tento ser espontâneo, sabe? Porque é importante você curtir também o conteúdo, assim. Então eu fico nesse equilíbrio ali, tentando entender conteúdos que a audiência gosta com conteúdos que eu tô a fim de criar, sabe? Então eu fico mesclando isso o tempo todo, assim. Tem que ser legal, né? A jornada tem que ser legal. É engraçado você falar do React, é um pouco da pauta quente, né? Que ele, sei lá, lançou a Autodesk, atualizou o 3D Max. Pô, é a oportunidade que você tem de falar do programa também, né? Com certeza. Mas o problema do React, cara, é que a galera não quer ver React em que eu falo bem. Eles querem ver eu descendo a lenha, sabe? É o que eu falo com a Adilson, a gente vai fazer uma versão de piores clipes da arquitetura. Lembra aquele programa do Mion que tinha no MTV? A galera quer ver isso. Quer ver isso, cara. Então é triste. Quer ver o mal feito. Ai, às vezes o software é bom, tá legal.
legal o lançamento e tal, mas não, eles querem ver eu descendo a lenha. Ah, polêmica é tudo, né? Pra você, como é que é, Oliver? Criação de conteúdo. Cara, é bem parecido com o que o Diogo comentou. Eu sempre opto, primeiramente, em fazer o que eu quero no momento, o que eu tô gostando, o que eu tô afim. Só que sempre tem que levar em conta que a gente tá no YouTube e tem que jogar o jogo do YouTube. Ninguém vai clicar no seu vídeo se a thumb não for boa, se o título não for bom. Então, de uma certa maneira, você tem que fazer o conteúdo ser de gestão fácil, talvez uma tradução literal. Que seja fácil de dar like. Assim como a gente vê hoje em dia uma tendência no Instagram, onde certos estilos e certas imagens tendem a vir à tona mais vezes, e não aquele desenho técnico, conceito, com contraste, linhas pretas e branco, não, é sempre algo mais colorido, chamativo. Então eu tento mesclar algo que eu tô querendo fazer com algo que eu sei que vai dar like, sei lá, juntar como fazer uma imagem usando o Google Street View e o Photoshop. Eu sei que isso vai bombar, mas eu não quero fazer só isso, entendeu? E aí tem esse balanceamento. Falando do time, na verdade eu faço a parte do YouTube, como eu comentei que eu não gosto do Instagram, eu tenho mais uma pessoa, a Vitória, ela entende da plataforma, ela entende do Instagram, ela sabe como é que funciona, então ela cuida de tudo. Eu entro lá pra responder mensagem, gravar uns vídeos aqui e ali, mas é ela que cuida dessa parte. E ela tá também participando do blog agora, uns conteúdos mais aprofundados, teóricos, que é um caminho que eu também quero seguir no canal, e ela complementa muito bem isso. E o blog, você pensa na questão mesmo também do orgânico, do Google, é um pouco pra isso também? Eu acho que os reacts que o Diogo faz, as pessoas gostam bastante, mas acho que são conteúdos muito do momento, né? Os vídeos que a gente cria são muito atemporais, onde eu tenho vídeos que, como eu te falei, aquele que bateu 100 mil de primeira, ele continua tendo visualizações e hoje ele tá com quase 1 milhão de views, porque são conteúdos que vai passar 5 anos, claro, as ferramentas vão mudar de uma certa maneira, mas o Photoshop ainda tá lá, e são dicas gerais de Photoshop, é algo que entre estudante novo eles vão querer assistir. Então sim, o blog ele é um pouco mais atemporal, e aí segue nessa linha onde a gente começa a interpretar projetos e analisar projetos tanto na forma de representação, criando vídeos com gráficos e tudo mais, e misturando um pouco dos dois. Bom, o YouTube, ele remunera os criadores, né? Nesse sentido, vocês pensam no YouTube como uma forma de remuneração do trabalho de vocês, como parte do cash, ou como realmente algo para divulgação do trabalho? Como é que o YouTube se encaixa para vocês no modelo de negócio? Olha, no meu caso, eu desencanei da monetização do YouTube, desliguei. Então, nem habilito mais. Habilitei uma época, tentei, mas nossa, dá muito pouco, sabe? E o vídeo fica muito chato, que fica entrando um monte de propaganda e tal, ele fica muito chato. E a remuneração era pequena. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou desligar isso daqui e focar em ganhar dinheiro de outra forma, porque essa remuneração do YouTube não tava indo muito bem, não. E aqui em casa, minha esposa, ela pirou nessa história de monetização do YouTube. Ela já tá com 2 canais, cara. 2 canais e já tá falando no terceiro, assim, ela pirou, assim. Cara. Ela pirou. E tá dando super certo, pra ela tá dando super certo, mas é um tema muito mais abrangente, tem muito mais gente, não é essa coisa nichada da representação de arquitetura, né? Então, no meu caso, eu desliguei a monetização, desencanei disso, de encarar o YouTube como uma fonte de renda. Diferente do Diogo, como o meu é em inglês, e aí vem uma sacada, talvez que eu tive sem querer lá atrás, ele paga baseado nos anunciantes, certo? E os anunciantes brasileiros, eles são muito ruins. Tanto que se você vê outros criadores de conteúdo, não necessariamente em arquitetura, sempre falam que o AdSense, que é a plataforma de pagamentos de anúncio do YouTube, é muito ruim no Brasil. E como eu tenho um público internacional, os anunciantes são internacionais também, então eu não tenho tanto esse problema, para ser sincero. O YouTube paga até que bem. Se você for comparar com o salário do Brasil, é um salário bom, bem bom, mas não representa tanto do que eu ganho hoje em dia. Se eu focar o meu tempo criando no YouTube, não vai dar tão mais certo, porque ele chega num limite ali. Vale mais a pena usar o YouTube como uma vitrine mesmo, como o Diogo usa, uma maneira de você se impulsionar. Mas, Diogo, até ia comentar, cara, que o YouTube, eu acho que ele promove mais os canais e os vídeos que tem monetização ligada. Não sei se você já percebeu isso alguma vez, porque a intenção deles também é ganhar dinheiro, né? Se não tem anúncio no teu vídeo, eles não vão sugerir teu vídeo tão frequentemente. Pelo menos foi o que eu ouvi falar. Eu vivo esse dilema diariamente. Tem dia que eu acordo falando, vou ligar a monetização para entregar mais e tal. E eu acho que na hora que você desliga a monetização, aumenta a taxa de retenção. E aí o algoritmo também entende que a galera tá gostando. Então, eu não sei, cara. Não sei. Eu ainda tenho essa dúvida também, viu? Se tá funcionando do jeito que tá, não tem por que mudar, não.
Uma curiosidade, de qualquer forma, eu acredito que o YouTube ainda é a peça-chave para vocês, né? Porque recentemente teve uma migração, assim, tremenda para outras plataformas aí, TikTok e tal, levando uma juventude, uma galera mais nova a produzir muito conteúdo, assim, vamos dizer, relativamente banal para essas plataformas, e o YouTube meio que ficou à deriva, assim, mas o YouTube tem uma vertente que diz que o YouTube ainda tem muito mato para desbravar, né? Vocês concordam com isso? Pensando também na nossa área de arquitetura e urbanismo, temos também vários ouvintes que acredito que todo mundo que está nos ouvindo tem um projeto na cabeça aí. Vocês incentivam a seguir pro YouTube como uma plataforma importante para produzir conteúdo? Com certeza, eu acho que, cara, depende muito do nicho, né? Mas tem alguns canais brasileiros que eu sigo de arquitetura que não tem tanta visualização assim, que deveriam ter. Tem um que acho que é São Paulo nas alturas, e o outro é In Residence, do pessoal do MRGB, acho que é lá de Brasília o pessoal. E eles falam, assim, de conteúdos essenciais que você não acha na faculdade e que você aprende muito. É claro que não dá pra você vender projeto dentro do YouTube, eu não sei se isso dá pra fazer. O Instagram talvez seja melhor, mas eu acredito que sim, dependendo do teu nicho, você consegue achar um mercado ali. Teve uma coisa que o Oliver mencionou agora há pouco, que ele não curtia tanto o Instagram e tal. Acho que ele diz isso porque o Instagram não indexa o seu conteúdo. Então você fez um post maravilhoso, você se dedicou, ele vai mostrar por 24 horas e acabou. Já era aquele conteúdo. E não vai aparecer no Google e nunca ninguém vai conseguir encontrar esse conteúdo. Ao passo que esses vídeos que o Oliver criou há não sei quantos anos, eu também tenho um vídeo de 2015, acho que até hoje tá crescendo a visualização dele, né? E aí no YouTube tem isso, ele vai indexar no Google e aquele conteúdo não vai sumir, vai continuar lá, as pessoas continuam consumindo aquilo. Então, eu acho que esse mato a ser desbravado aí do YouTube, concordo, cara, acho que tem muita coisa, viu? Acho que o poder dele tá só começando, viu? Vocês falaram no Instagram, é uma coisa que a gente mesmo tem dificuldade, não é o caso, mas assim, a gente sofre muito porque o Instagram hoje ele tá muito esquisito para entregar as postagens, assim, e ficou uma coisa muito descartável, né? Você posta num dia e você tem zilhões de coisas sendo entregues para vocês, sua postagem some. A lógica do YouTube, apesar de talvez esteja perdendo audiência, não sei se é o caso, mas, cara, o que se produz pro YouTube hoje tem muita qualidade. Claro que tem gente que, assim, não posta com tanta qualidade assim, mas a quantidade de gente produzindo coisa pro YouTube de alta qualidade, assim, um conteúdo que nem precisa ser 10 minutos, 20 minutos, assim, de quantidade de podcast, né? O tal do programa de entrevistas que a gente chama, né? Que entrega, sei lá, episódio de 2 horas, 3 horas, as pessoas assistem, assim, é muito grande também, né? É muito louco isso, aquele canal Nostalgia faz vídeos longuíssimos e a galera assiste, meu, assiste. Sim. E realmente, o Instagram, ele não indexa o conteúdo e você passa daí semanas, dias, criando aquilo e em 24 horas some. Eu acho que é essa a minha luta. Verdade, pô, é o trunfo do produtor de conteúdo digital, que é a cauda longa, né? O Instagram corta. Eu acho que vocês até também têm essa sensação com o Instagram, mas tem que estar lá. Infelizmente, você tem que ter essa presença digital e talvez você tem que se adaptar e criar outro tipo de conteúdo. Tanto que por isso que eu tenho uma outra abordagem, até que eu comentei que a Vitória faz, é outra pegada do YouTube, completamente diferente, algo que seja mais fácil de visualizar, com uma coisa rápida, e você não pode dar essa atenção tão concentrada lá e aí deixar os conteúdos mais longos pro YouTube. Pra gente finalizar a conversa aqui, a gente queria saber de vocês o que vocês sugerem para os arquitetos que queiram seguir nesse nicho de representação, qual a dica que vocês dão, o que vocês costumam falar para quem tá querendo seguir nesse mercado. Eu diria, bom, primeira coisa, precisa ser caprichoso, não pode ter preguiça, né, de desenvolver um trabalho bonito, você tem que ficar ali pensando nos mínimos detalhes, mas eu acho que mais importante é você ter o estudo na tua rotina. Tem que ficar estudando. Tem que ficar estudando os softwares que vão aparecendo. Aquilo que eu disse anteriormente, não existe o software definitivo, não existe a técnica definitiva. Você tem que ficar, estudando coisa nova o tempo todo. Tem que ter os fundamentos, como o Oliver colocou aqui, os fundamentos. Estando ali, qualquer software novo que aparecer, você vai destrinchar muito rápido, né? E é isso, é ter o estudo na tua rotina diária. Com certeza, acredito que o Diogo falou, mas eu adicionaria talvez que você tem que achar a tua identidade dentro dessa área. A disputa é grande, tá competindo ainda mais com a internet, agora você tá competindo com o Brasil inteiro, com o mundo inteiro, então você tem que se destacar de alguma maneira. Talvez comece usando referências, aprendendo com outras pessoas que já estão ali na frente, mas aí saiba a hora de largar a mão dessas referências e trazer como bagagem e daí trilhar o seu caminho. Claro, prática, mas fundamentos. Acho que fundamentos é a palavra da noite.
Pra gente despedir, a gente costuma pedir uma dica pra quem participou do podcast aqui. Diogo, você pode dar sua dica pra quem tá ouvindo a gente? Olha, cara, eu fiquei aqui pensando em séries, viu? Teve uma série que eu vi aqui recentemente, assim, que foi bem legal. Foi aquela série Minimalismo do Netflix. Aquilo ali foi muito bacana, sabe? A gente fica juntando tanta coisa, né? Acumulando coisas que no fim não tem valor nenhum na nossa vida, né? O importante são coisas que não são coisas, né? Então essa foi uma série, e aí na sequência eu já engatei aquele movimento Tiny House, que é pra dar valor pra nossa casa, né? Tá todo mundo trancado em casa, e aí você começa a ver defeito em tudo e tal. Aí na hora que eu vejo aquela série Movimento Tiny House, a galera em, containers de 12 metros quadrados resolvendo tudo, resolvendo cada centímetro quadrado, assim. Foi muito inspirador, cara, aquelas duas séries ali, uma na sequência da outra, assim, foi muito bom. Oliver, sua dica ou suas dicas? Eu acabei revelando a minha no meio da conversa. Talvez iria para algo mais específico que as pessoas não ouviram falar, talvez. Eu sugiro o canal São Paulo nas Alturas, que eu descobri, acho que faz alguns meses, assisti alguns vídeos, eu acho que tem um conteúdo sensacional. Precisam ter mais views, acho que o conteúdo lá é incrível. Fala de urbanismo, fala de arquitetura, São Paulo, obviamente. Mas é isso, eu sei que tem muito conteúdo bom no YouTube, só tem que saber procurar, que tem umas gemas escondidas ali que vale a pena ver. Rafa, sua dica? Pô, minha dica, eu vou puxar um pouquinho. A gente fez uma enquete um dia no Instagram. A gente tem uns programas que a gente faz sobre livros clássicos, né? Já fizemos sobre Arquitetura da Cidade, do Aldo Rossi, né? Kevin Lynch e tal. E a gente fez uma enquete. E a Adriana Sansão, que já participou aqui do cast, indicou o livro do Rafael Moneu, que é Inquietação Teórica e Estratégia Projetual. Eu acho muito legal esse livro, porque o Rafael Moneu, que é um super arquiteto, ele faz uma série de palestras e resenhas sobre arquiteturas dos seus contemporâneos, né? James Sterling, Henk Koolhaas, Herzog de Meuron, Aldo Rossi, Peter Eisman, Álvaro Siza. Então é muito legal você ver um arquiteto, professor, falando de outros arquitetos e das obras. É muito legal aí pensando também nessa ideia de formação de uma consciência mais crítica de projeto, né? A gente ficou discutindo bastante aqui sobre representação e tal, mas acho que é sempre importante a gente valorizar também essa formação aí teórica, de tentar buscar entender a arquitetura na sua essência. Então fica a dica aí desse livro do Moneu, Inquietação Teórica e Estratégia Projetual. A minha dica vai sair um pouco da casinha da arquitetura. Comecei a acompanhar esse fim de semana. Por um acaso eu ganhei 3 meses de assinatura grátis aqui da Apple TV Plus. E lá não tem muitas séries. Mas as séries que tem lá, assim, são muito boas. Eu comecei a assistir aquela série The Morning Show, que é com a Jennifer Aniston, com a Reese Witherspoon. A série é excelente, a série é muito bem escrita, a série é muito boa, muito bem filmada. E eu não esperava nada, assim. E me lembrou muito outra série que eu já vi, que é The Newsroom, que é escrita pelo Aaron Sorkin, roteirista famoso, e me lembrou muito o que o Aaron Sorkin escreve, e tem aquela pegada das séries sobre jornalismo, que eu adoro, assim, os bastidores do jornalismo. Então eu indico vocês que puderem ver aí a série The Morning Show, que tá na Apple TV Plus. Bom, pessoal, queria agradecer a vocês muito pelo papo, Diogo e Oliver, e vou pedir para vocês divulgarem os canais que vocês têm, YouTube, Instagram, fiquem à vontade. Diogo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite, foi um prazer enorme estar aqui, poder contribuir um pouquinho, e quem quiser conhecer a gente um pouco mais, entra lá no YouTube, o nosso canal se chama 3DMBR, coloca lá que você já encontra a gente. Nós colocamos vídeos todas segunda e sexta, e na quarta-feira a gente costuma fazer uma live às 3 horas da tarde. Entra lá pra gente bater um papo. Oliver, obrigado pela sua presença aqui. E você tá falando português aqui, que eu acho que o pessoal só conhece você em inglês, né? Pois é. Cara, muito obrigado, pessoal. Eu achei divertido demais. Foi uma conversa super interessante. Nem vi o tempo passar. E espero que o pessoal tenha gostado também. Foi um prazer conhecer você, Diogo. A conversa foi demais. E pra quem não conhece meu canal, se você jogar no YouTube Upstairs Architecture, você provavelmente vai achar em primeiro. São vídeos de representação gráfica e visualização arquitetônica. Também tem algumas análises de projeto, uma linha mais teórica. Os vídeos são em inglês, mas a gente coloca a legenda em português e espanhol, praticamente em todos. Então, para quem ainda não tem a língua dominada, vai conseguir assistir o conteúdo tranquilamente. É isso, pessoal. Brigadão. Ou seja, não tem desculpa, né? Não tem desculpa, é. Pois é, mais um, né, Rafa? Mais um, cara. Muito obrigado, Diogo e Oliver. Sou fã do trabalho de vocês. E esse bate-papo aqui, com certeza, me estimulou. E também o Adilson e a Lili, que não tá aqui, mas tenho certeza, a gente investir em YouTube também, né? A gente tem 5 anos de programa, de podcast, mas a gente tá doido pra ir para o YouTube. E a fala de vocês nos estimulou bastante. Obrigado pela presença. Foi muito legal conversar aqui com vocês.
vocês. E a gente volta na semana que vem com mais um episódio pra vocês. E até mais.